Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Attention, Parar para Vender fans. Near Business School in Barcelona is where neuroscience meets business. Get top education with their MBA, Masters and Bachelor programs available online and in person. Save 5% with promo code Parar para Vender 5. Visit their website and level up your business expertise. Alô, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Hoje vamos então receber o grande Pedro Ruivo, um grande Crazy Sexual Sales. Vamos então falar sobre ele, sobre vendas humanas no mundo digital. Ele que é autor do livro Vender, Inspirações e Provocações, mas bem melhor do que eu, vamos então receber Pedro Ruivo. Olá, Pedro. Olá, Eduardo, como estás? Tudo bem? E também Tudo bem-vindos bom, a todos Pedro. vocês, estou aí desse lado, não é? A acompanhar aí este live do Eduardo. Sejam bem-vindos também. Do Eduardo e do Pedro Ruivo, porque isto faz com o valor dos meus convidados. Muito obrigado por teres aceito, Pedro. Eu sei que estás aí entre duas reuniões, a meio do almoço. Portanto, olha, muito obrigado por te receber. Eu já sigo o teu trabalho há muitos anos. Eu ainda há um bocado estava a partilhar contigo. Epá, eu já seguia aquelas tuas lives meias doidas quando ias a conduzir na autoestrada, mas não eras tu o condutor. Não eras tu o condutor, tu ias no lugar ao lado. Mas eu já seguia todas aquelas lives e olha, na altura ainda nem sequer imaginava que viria a ter a função que tinha. Na altura ainda estava no mundo dos seguros de crédito, mas quero-te agradecer todos os ensinamentos e contributos que tu me deste na altura e que me ajudaram bastante. Olha, Obrigado. Pedro, nada. Pedro, indo agora e começando, diz-me uma coisa, como é que surgiu esta tua paixão aqui pelo mundo das vendas e o que é que te levou a teres esta profissão do Crazy Strategic Sales? Então, olha, isto, costumamos dizer, não é? Tudo começa na família, não é? Nós somos o resultado, não é? Das pessoas, dos nossos pais, não é? E das vivências que nós tivemos. O meu pai e a minha mãe eram comerciantes, não é? Tinham loja de peças de automóveis. Eu desde pequeno, não é? Desde que nasci, vivi lá. Ou seja, sempre vi o meu pai a trabalhar, sempre vi, igualmente, a minha mãe com ele no negócio. E aquela alegria do meu pai falar com os clientes, de os tratar pelo nome, mais do que serem clientes, serem amigos. Naquela era não digital, onde é que o presencial era a 100%, ou seja, veio do comércio, esteve sempre por aí. Depois, igualmente, também veio a paixão pelas motas, pelo desporto motorizado, pelas competições. Ao fim e ao cabo, também é isso que hoje faço muito em dia, que é aplicar os princípios de alta competição nas vendas, porque eu acredito que vendas é um desporto e é preciso treinar, e é preciso ter resultados, e é preciso pôr intensidade em cima. E depois as várias profissões que fui tendo, ou seja, tirei base de gestão, mas depois trabalhei em vários sítios, tive a oportunidade, não é, de divertir-me e conhecer diferentes realidades, desde a Expo Salão, o centro de negócios, não é? Onde é que acompanhei diferentes feiras de diversos setores de atividade. Igualmente também a Telesol Vodafone, na altura estava-se a fazer a transição do branding, ao nível da gestão de contas. Igualmente também o Sistema 4, uma agência de publicidade. E deu-me sempre para perceber que vendas é mágico, não é? Que aquela perspectiva de como é que tu podes ajudar o outro, como é que tu podes contribuir o outro para ter uma vida melhor. E depois também perceber que, espera aí, isto há uma ciência por trás disto, porque muitas vezes a gente pensa que vendas é inspiração, ela também ajuda, claro, e ela não atrapalha, mas também associado, e depende de cada empresa e também de cada pessoa, mas também há um método, e esse método pode ser apreendido, e quem o incorporar com vontade alcança resultados, e isso funciona.
depois esta vertente também do Crazy Strategic Sales. Olha, eu para perceber, portanto, eu estou neste mundo desde 2006. Pá, na altura eu lembro perfeitamente, eu vinha de uma Vodafone, onde é que havia formação normal e standard. E eu próprio era um consumidor de formação. E na altura, como é que é? Formação, sim, coloca as pessoas em sala, nós vamos capacitar as pessoas, e depois o resultado. Não, nós capacitamos as pessoas, depois o resultado vê-se. Ou seja, aquela perspectiva do compromisso com o resultado, mais à vontade. Aquela perspectiva com o resultado não se atravessava. E eu percebi, peraí, não, isto dá para me atravessar quanto ao resultado. Porque, então, e hoje, não é? Onde é que ChatGPT, Gemini e outros tantos, YouTube, hoje o conhecimento está aí disponível. Agora qual é que é o impacto que a gente consegue transmitir com o conhecimento que a gente entrega? Então esta perspectiva do Strategic Sales, é perceber que para mim vendas já não é diferencial. Vendas é básico, eu acredito que qualquer pessoa vende. Até tenho lá um pequeno cachorro agora em casa, ele tem poucos meses, ele está sempre a vender, ou seja, quando eu chego a casa ele dá sinais de vida, porque ele quer alguma coisa. Então acho que acima de tudo mas qual é que é a perspectiva adicional que tu consegues trazer? Ou seja, o que é que tu fazes diferente do Google? O que é que tu fazes diferente de uma rede social? E essa perspectiva do estratégico, que é mais do que impulso, é qual é o verdadeiro resultado? Ou seja, tu estás no ponto A, queres chegar ao ponto B, como é que tu chegas lá? E dando uma perspectiva nova, porque eu, sendo eu também viciado em publicidade, eu acredito que está, para mim, marketing e vendas é um casamento perfeito, e onde é que nós temos permanentemente como é que adicionas valor, faça uma realidade que toda a gente já conhece. Porque vendas é tipo aquele negócio, parece que é tipo futebol, não é? Todos nós opinamos, e ainda bem. Então mas sobre essa perspectiva, tu és capaz de dar uma perspectiva diferente e que entregue o resultado. Então eu quis me posicionar dessa maneira. E bem. Olha, eu acho que este tema tem tudo a ver contigo, não é? Porque estamos a falar de vendas humanas no mundo digital e tal como eu te disse, olha, não tinha a noção que já fazias aqueles conteúdos, não sei se foi logo em 2006 ou não, mas que já fazias assim há tantos anos, mas tu na altura já conseguias efetivamente fazer isso, não é? Isto ainda nos primórdios das redes digitais, em que nem sequer ainda ouvíamos falar de Instagram e de LinkedIn e de outras coisas, tu na altura já fazias isto e tinhas essa capacidade de, com a tecnologia, mostrar o teu lado mais humano e teres este lado mais humano. Portanto, Pedro, o que é que significa então para ti isto? Ou seja, vendas humanas no digital. O que é isto de vendas humanas no digital? Eu cada vez mais acredito que venda simples não é preciso vendedor. Ou seja, cada vez mais a tecnologia vai estar a entregar, os sites cada vez mais vão ser mais user-friendly, vai ser mais fácil comprar, não é? E a gente vê Ubers e vê tanta coisa, não é? Que é muito fácil, é um clique e tu tens o teu produto, tu tens o teu serviço. Então, cada vez mais eu acredito para posicionar, eu acredito que vendedor é para venda complexa, ou seja, o que é que a automação não é capaz de trazer. Mas mesmo essa venda complexa, nós temos de usar a automação. Hoje é incrível, claro. Não é? Eu estou aqui a falar contigo, estou aqui em Ovar, tenho só um pequeno telefone aqui à minha frente, por acaso trouxe um tripé no carro, aquele pequeno detalhe para posicionar isto à maneira, e está feito. Ou seja, eu não preciso mais nada, uns fones, ou seja, uma pequena coisa e eu estou aqui a ter uma reunião contigo. Isso igualmente... hoje na área comercial, porque vender não é ajudar o outro a ter uma vida melhor, e as pessoas que nós queremos ajudar, claro que depende do teu mercado, mas em condições normais eles têm um smartphone no bolso. Agora também depende e qual é que é a geração com quem tu estás a trabalhar, qual é a relação que eles têm com a tecnologia. Ou seja, antes deles terem uma necessidade de comprar um produto ou um serviço, em condições normais eles já consomem muita tecnologia. Todos nós temos a Netflix em casa, todos nós temos Instagram, LinkedIn, Facebook, temos o X, ou seja, a vida é invadida de tecnologia. E por acaso, no processo da venda, ela também aparece. Então, cada vez mais eu acredito que primeiro, tu tens de usar. Porquê? Porque permite ter uma vida melhor. Independentemente como em tudo na vida, há sempre um lado A e há um lado B. Mas o que eu digo é, por exemplo, inteligência artificial, deves usar? Claro! Mas já viste, mas espera aí, tu para andar não gostas de andar com sapatilhas, para andar mais rápido? Ou tu queres andar descalço? Eu sei que também há uma corrente de corrida que eles andam descalços. Mas está tudo bem, não é? Então, neste competitivo mundo, onde é que eu acredito que todos nós gostamos de criatividade, de inovação,
de fazer as coisas melhor ou com mais prazer. Então, a tecnologia, pá, é uma trend, não é? É uma inovação que está permanentemente a trazer-nos insights. Então, eu acho que, acima de tudo, primeiro, tu tens de usar. Isto nos faz lembrar, tipo, aquela iniciativa rede social ou mesmo o Google. Quanto mais conteúdo tu produzires, em condições normais, pelo menos do ponto de vista orgânico, e se ele for produzido para as pessoas certas, tu vais aparecer. Claro que se tiveres dinheiro, tu também apareces. Então, eu acho que faz lembrar aquela coisa que é um recurso que está disponível para todos e que quem o usar de acordo com os objetivos que tem, em condições normais, vai se posicionar melhor. Não é uma verdade absoluta, mas é uma variável do jogo. Claro que eu digo sempre isto nas empresas, que é, depende do teu resultado, depende da tua energia e depende da forma como é que tu te sentes com ela. Porque acho que, acima de tudo, mais do que o resultado, acho que é, tu és feliz a fazer o quê e com o quê. E depois é perceber, para atingir o resultado que tu tens, quais são os aceleradores, os métodos ou as metodologias que tu queres usar. Tipo, qual é o campeonato que tu queres jogar. Então, é nessa perspectiva. Eu acho que, para partilhar o meu ponto de vista, concordo com tudo o que tu disseste e sublinho uma coisa que tu disseste, que é assim uma das minhas bases, dos meus mandamentos, vamos assim dizer. Vender é ajudar, tal como tu disseste, ok? Vender é ajudar. E quando nós partimos deste pressuposto que vender é ajudar, nós temos que pensar nos diferentes canais onde nós estamos. Ou seja uma venda presencial, uma venda simples, uma venda complexa, uma venda com tecnologia ou sem tecnologia. Eu, para ajudar, há duas coisas que obrigatoriamente eu vou ter que fazer. Primeiro, compreender a necessidade do meu cliente, ok? É importante eu não tentar ser bruxo, não é? Começar a apresentar 1001 coisas e ele não precisar de nenhuma daquelas que eu estou a apresentar. E uma coisa que eu acho que é fundamental é o que é que eu posso fazer de diferente dos outros, ou seja, a minha diferenciação. E no fundo aquilo que eu quero dizer com isto é, quando nós, quer em termos de vendas presenciais, quer com vendas de tecnologia, começamos a seguir demasiado regras, não é? Porque isto de repente parece que há agora umas novas escolas de marketing e de vendas em que para tudo há soluções mágicas. E não há. Estamos a falar de pessoas. Mas no fundo aquilo que eu te quero dizer é, eu acho que acima de tudo é importante eu ter a capacidade de compreender a necessidade do meu cliente e depois eu ter a capacidade de me diferenciar da concorrência. E a pergunta que agora se faz é, perante isto, como é que os vendedores podem conseguir fazer isto? Ou seja, o que é que eu, utilizando a tecnologia, consigo ser mais humano, consigo ser mais próximo do meu cliente? Como é que tu achas que é feito este equilíbrio, Pedro? Esse equilíbrio, primeiro, acho que depende da marca e depende do dono da empresa. Uma coisa que eu acredito sempre é, das diferentes empresas que eu tenho trabalhado ao longo destes 8 anos, não há estratégias certas, não há estratégias erradas, mas há um dono de uma empresa, ou uma pessoa que é responsável por uma equipa comercial, ou que tem determinados objetivos a atingir, e como é que ela não consegue fazer isso sozinho, não é? Decidiu investir numa equipa humana e igualmente também em tecnologia para atingir esse resultado. Então, primeiro, é respeitar, eu valorizo muito e respeito qualquer empresário, qualquer diretor comercial, qualquer dono de empresa, qualquer pequeno e microempresário, porque ele teve a coragem de avançar para a frente e de querer proporcionar o que ele sabe fazer, ou que ele é apaixonado, ou que ele encontrou através de um produto ou serviço para o entregar. A partir daí, essa pessoa, ele é que tem de definir o caminho, e quanto muito, eu acredito que ele tem expectativas, e ele tem sempre aquela expectativa de há coisas que eu quero alcançar que ainda não lá cheguei, há problemas que eu estou a ter e gostaria de ter resolvido, porque para mim como divirto mais e consigo entregar é qual é o ponto B que tu queres chegar, porque depois a partir daí a gente constrói. Faz lembrar que eu quero vender mais e melhor, mas o que é vender mais e melhor para ti? Eu quero atingir este objetivo, mas porquê é que tu queres atingir e como é que tu vais atingir? Eu acredito muito nesta perspectiva sempre do porquê. Ou seja, eu até digo sempre o P ao cubo, porque eu tenho de encontrar claramente uma plataforma de entendimento que seja clara para ambas as partes. E depois a partir daí então eu vou usar os meios, porque
cada vez mais eu também acredito que menos é mais. Pá, nesta era de excesso de informação, de excesso de meios, é muito fácil, e todos nós, não é? Eu abro uma rede social, começo a fazer movimento polegar e o tempo passa. E se eu perguntar assim, peraí, mas eu estava aqui para quê? Era para descontrair? Então descontrair posso ligar também um amigo, não é? Se era para descontrair posso ler um livro, posso ouvir uma música. Ou seja, qual é que era o objetivo? Ou então, olha, eu não tenho objetivo, quero estar aqui meia hora a fazer o que me apetece. Então, eu acho que acima de tudo é primeiro, pensar claramente no objetivo e depois utilizando novamente qual é a energia que tens disponível para aquilo e quais são os resultados que tu queres alcançar de acordo com os recursos que tu podes usar. E acho que acima de tudo é por isso que é espetacular, não é? Primeiro, ter acesso a conhecimento. O conhecimento a nós permite-nos, não é? Olha, eu faço esta maneira, mas aquele faz daquela. E está tudo bem, eu quero aprender com ele, ou pelo menos eu quero ver. E esta base tecnológica é preciso ter cuidado, porque eu digo sempre, a tecnologia é uma droga, que a gente não sabe onde é que ela começa e não sabe onde é que ela acaba, e com todo o respeito pelas drogas também, há sempre uma droga nova, há sempre algo que está a nascer, que alguém está a defender, e que eu sou louco por criatividade e inovação. Eu vou ser direto. Eu, a nível do marketing digital, estou farto de perder. Isto faz lembrar, tipo, criptomoedas. Eu ainda não acertei na cripto, mas continuo a consumir. Mas tem que ter cuidado. Porque a vida é uma sucessão de batalhas, de acertar, falhar, e em tudo o que é novo, normalmente, e então nas redes sociais e nas trends, o que a gente fala, normalmente fala-se de sucesso. Eu estou farto de falhar ao nível de lançamentos da net. Eu estou aberto ao nível destes 18 anos, e tu dizes muito bem, eu já faço isto há muitos anos, mas se tu me perguntares se eu vivo disto, não, eu não vivo do digital. Eu vivo do presencial, e mesmo a minha percentagem de negócios que eu fecho, trabalhando no meu target, claramente são empresas que têm equipas de vendas, 60% dos meus negócios não vêm do digital. Okay. Não se iniciaram lá. Porque também depende... mas o digital é aquelas coisas que eu tenho que continuar a lá estar, eu tenho que usar, porque depois nas empresas onde é que eu implemento, ele permite-me a mim acelerar muito. Por exemplo, mesmo ao nível dos processos de venda, hoje com o digital, antes de a gente ter uma reunião com um cliente, aquilo é genial. Ou seja, então se tu trabalhas com leads, não é? Enquanto você tem mais uma lead, preenche o e-mail, preenche o telemóvel, tu com aquele e-mail, tu vais ao Google, vais a uma rede digital, vais ao Lucha, ou vais ao SyncMe, ou seja, tens N ferramentas que permite-te ter em poucos segundos, ou seja, cai-te uma lead, porque uma coisa que eu acredito hoje é a velocidade de resposta. Quem responde mais rápido vende mais. Porque é aquela perspectiva, não é? Todos nós estamos aqui hoje, preenchemos alguma coisa, e eu não quero saber qual foi o fuso horário que eu preenchi, porque aquele anúncio em condições normais apareceu-me naquele momento, eu preencho algo, quem me contactar mais rápido, eu fico, uau, eles foram rápidos. Independente, e quando eles me contactam, se eles tiverem uma abordagem relacionada comigo e de acordo com o que eu tinha, ou seja, se eu fizer uma breve análise, não é, redes sociais, em um minuto eu entro numa rede social da pessoa, com o telemóvel dela igualmente também consigo ver o e-mail, outras informações, eu consigo rapidamente adequar o discurso dessa pessoa. E o que é que eu faço? Acelera a empatia. E o negócio é esse, não é? Como é que eu saio do anúncio, de uma imagem ou de um vídeo que aparentemente era para mim e para os outros, onde é que eu automaticamente entra uma voz, e essa voz é uma voz humana e de alguém que está a falar comigo. E outra coisa que eu digo é, ok, tu começas a falar por chat, então e depois tu és capaz de passar para a voz. Então e da voz, tu és capaz de passar para o vídeo. Claro que eu acredito e eu cada vez mais me quero especializar nessa área, vendas complexas. Porquê? Porque as vendas simples, porque todos nós estamos na área comercial e acredito que nós estamos aqui pelos resultados que queremos atingir. Resultados emocionais, resultados numéricos. E aquela perspectiva, não é? O que sobra está diretamente relacionado com a margem do produto com quem a gente trabalha. Margens maiores, vendas mais complexas. Margens menores, vendas mais simples. Logo, se eu faço pouca diferença perante um site, ou perante uma landing page, ou perante um marketplace, em condições normais, se eu estou na área comercial, eu tenho que me especializar em coisas ou fazer determinadas situações que a tecnologia, por enquanto, não é tão boa. Mas usar a tecnologia para me adaptar ao discurso. Por exemplo, eu acho uma coisa mágica. Tu tens uma reunião online com um cliente teu. Tu, no final, falas para o ChatGPT ou para o Gemini, olha, acabei de ter uma reunião com o Eduardo Mota, ele falou-me disto e disto, e, igualmente ele deu destaque a isto, ajuda-me a construir uma mensagem, o e-mail de agradecimento para ele, no máximo em 6 parágrafos, até 350 caracteres, num tom divertido e coloquial, mas que ele tenha vontade de continuar a falar comigo. Eu acredito que todos nós ficamos alucinados. Claro que ele vai fazer a mensagem, depois eu vou afiná-la
para ter a certeza que o que eu vou mandar para ele, eu era capaz de ver nos olhos quando eu estivesse com ele presencialmente, mas permite-me acelerar muito. Então deixamos aqui de ter aquelas respostas automáticas e passamos a ter conteúdo personalizado feito por humanos com acelerações tecnológicas. Outra coisa claramente é CRM. Eu sei que é uma coisa básica, mas a nossa agenda tem que estar sempre programada para a frente. Então, não é o nosso CRM... Eu sei que o CRM é uma coisa básica, mas, infelizmente, ainda não há muitas empresas a usar e a usar convenientemente. Porque é básico. Porquê? Porque eu vou lá escrever todas as minhas interações com os clientes, mas para mim o mais importante é eu escrever os canais de comunicação que o cliente mais valoriza. Eu posso estar a mandar 20 e-mails, não ter nenhuma resposta, mas se calhar se eu tiver lá a anotação que o cliente valoriza o WhatsApp, se calhar obtenho uma resposta na hora. Lá está. Há um bocado tu dizias uma coisa que era o quê? Vender é criatividade, é transpiração. Ok, às vezes não é preciso ser muita transpiração, é só saber mandar o tiro para o sítio certo, não é? Agora, eu acho que, relativamente ao CRM, é uma ferramenta importante, mas ias acrescentar alguma coisa, Pedro, sobre isso? Eu acho que, acima de tudo, eu volto a repetir, quais são os resultados que tu queres atingir que ainda não estás a atingir? Por exemplo, a CRM para mim é aquela objetiva, né? Hoje eu acredito que, então, à medida que cada vez vamos ficando mais jovens, o nosso disco vai acumulando informação. Eu acho que, acima de tudo, qual é que, de forma rápida, como é que eu posso continuar a gerar atividades? Porque acho que, acima de tudo, a área comercial está só dependente de duas coisas, ou o cliente contacta-te ou tu tomas contacto com ele. E hoje, nesta aceleração, que é, independentemente de tu estás numa venda de telemarketing, estás numa venda de loja, ou estás numa venda externa, ou estás numa venda híbrida, eu hoje estou a falar com o Eduardo, mas certeza que vai haver aqui algum ponto que vai me lembrar assim, olha, o Eduardo falou-me aqui de uma coisa, mas ele disse que quando começasse a primavera gostaria de ter aquilo. Automaticamente eu posso registrar no meu CRM para me dar um alerta que é, olha, uma semana antes, olha, o Eduardo disse que no início da primavera queria fazer isto, mas igualmente ele hoje partilhou comigo, já me acompanhou os meus vídeos há X tempo. Ou seja, então quando eu quiser interagir com ele, eu vou ter um alerta e igualmente também vou ter assuntos para falar com ele de forma que, eu acredito que ele sinta que eu não me esqueci das conversas anteriores. Porque basicamente para mim CRM só existe para uma coisa. E, claro que mas para isto existir tem de haver outra. Mas eu gosto sempre de pensar, mas é ponto B. O ponto A é básico. CRM só serve quando é que eu vou falar com aquela pessoa da próxima vez para fazer o quê e com que resultado. E para que isso corra bem, o que é que eu não preciso ter na minha cabeça e está no sistema informático de forma que eu recorra lá. É aquela coisa, não é? Que nós sabemos todo o nosso médico de família, em condições normais, quando a gente entra no médico, o que é que ele está a fazer? Hoje ele olha para o ecrã, mas antigamente ele olhava para um papelzinho, eu estava a entrar, boa tarde Pedro, e ele estava a olhar para aquela ficha de papel para se recordar do que é que tinha acontecido na última visita. Exatamente. Porque o que a gente quer, não é? E é por isso que isto é uma droga, não é? As redes sociais, o algoritmo sabe o que é que a gente gosta, não é? O algoritmo sabe onde é que a gente abandona, e acima de tudo é a capacidade que eu tenho de, quando estou contigo, ser um bom momento. E para isso ser um bom momento e depende do conjunto de pessoas que estão na tua rede comercial, o que é que para aquela pessoa sentir que ele não está em piloto automático, ele está a falar comigo. Então, se eu tiver essa classificação e essas notas inteligentes no meu CRM, permite-me a mim muito automatizar, não é? E acho que acima de tudo também nós enquadramos os nossos clientes em diferentes grupos, não é? Ou seja, consoante as suas necessidades ou consoante os seus gostos e preferências. E começar a perceber que eu posso começar a disponibilizar determinado tipo de informação para determinados grupos e acelerar vendas. Mas eu volto a repetir sempre que qual é o resultado que tu queres atingir que ainda não estás a atingir e porquê? Então isto faz lembrar como médico, eu não te quero receitar um medicamento por receitar. Diz-me qual é o sintoma ou o desejo que tu tens. E consoante isso, depois resta saber, tu queres fazer isso na idade da pedra, na idade do vapor ou na idade da inteligência artificial. Porque depois tens N caminhos para lá chegar. E igualmente também, tão importante como os caminhos tu tens de divertir a fazê-los. Ou seja, tu tens de sentir que aquilo é bom para ti. Não é como quando a gente compra um telefone em condições normais, nos primeiros 2, 3 dias, aquilo pode ser um ponto de stress se não tiver alguém que me ajude a integrar aquela tecnologia. Porque tão importante como a tecnologia, eu tenho acompanhado N empresas, não basta só comprar CRM. O processo de integração, isto é como ter um filho.
não é? Ou como ter um cão. Aquilo até é bonito quando o cão vem para casa. E depois ensiná-lo até ele usar corretamente a fazer parte da casa. É como um CRM. Ele não existiu. Nós investimos dinheiro, tempo e tecnologia. Mas depois mostrar à equipa como é que ele tem de ser usado. E para ele ser bem usado, não é? Quais são os processos que nós não estávamos a fazer antes e passamos a fazer agora? Isso vai ocupar tempo. Mas depois, o que é que a gente vai ganhar mais à frente? Porque cada vez mais eu acredito nas empresas, o primeiro cliente é a equipa interna. Esqueçam o cliente, ou seja, o mercado lá fora. Então cada vez mais ok, eu sou responsável de uma empresa, sou diretor comercial, os teus primeiros clientes é a tua equipa. E tudo o que nós fazemos dentro da nossa empresa, se nós fizermos naquela perspectiva de melhorar a vida do nosso cliente interno, não é? Melhorar a vida da minha equipa de vendas, da minha equipa de logística, da minha equipa de marketing, da minha equipa de recursos humanos, da minha equipa de compras, da minha equipa de pós-venda, eu tenho a certeza que depois, estando toda a gente bem alinhada, toda a gente vai trabalhar melhor com o cliente externo. Porque esta é a integração de nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, não é? E o que é que nós fazemos em equipa primeiro para nos estarmos organizados bem como empresa, para depois proporcionarmos bons resultados para fora. E acho que isso é crítico, é determinante. Mais do que termos um avançado, não é? Que é uma equipa de vendas a rematar, ela tem que ter todo um suporte por trás e ela própria faz parte também dessa equipa. Nenhum de nós, não há pessoas mais ou menos importantes, somos todos importantes para um resultado que queremos entregar. Certo, certo. Olha, Pedro, este teu foco sobre vendas humanas, sobre tecnologias, acabou também por ficar demonstrado, vamos assim dizer, num livro que tu escreveste, foi publicado, espero eu não estar enganado, após Covid, que é o Vender, Inspirações e Provocações, em que tu lá já refletias exatamente sobre isto, sobre a importância das interações humanas num mundo cada vez mais digital e competitivo. Okay? E eu volto aqui a reforçar uma coisa que é o que é. Todos aqueles princípios das vendas, do tempo que sempre existiram vendas enquanto existiram pessoas, de identificar o cliente ideal, de haver escuta ativa, de nós conseguirmos apresentar uma solução, isto sempre houve. E eu acredito que sempre haverá. Mas tu, nesse livro, refletias muito sobre esta necessidade das interações humanas. Queres explicar um bocadinho o que era aquele principal foco que tu exploravas lá sobre esta relação entre as interações humanas e a tecnologia? Sem dúvida. Porque, acima de tudo, o que eu acredito vocês vão ter que ver esta live, mas também vocês podem ir ao ChatGPT, ou o Google, ou o Gemini, ou onde é que vocês quiserem, e podem pôr a mesma pergunta, não é? Como vender mais usando a tecnologia? E ele está lá. Então, uma coisa que eu acredito muito é tu tens de sentir, tu tens de divertir e tu tens de acreditar. Ou seja, tu tens de vibrar com isto, tu tens de sentir que, primeiro, isto é bom para ti, tu já experimentaste, tu fazes, então tu entregas. Porque, pôr posts com fotografias bonitas, falar o básico de ler uma ficha técnica, ou ligar para uma empresa onde é que alguém nos atende de modo robotizado a ler um catálogo ou interpretar um script, para mim já era. Principalmente no tipo de empresas que eu gosto de trabalhar, que são empresas que necessitam de pessoas altamente competentes, pessoas altamente apaixonadas para atingirem os resultados que querem atingir. Porque cada vez mais eu acredito nisto, que é, ok, a equipa de e-commerce vai atingir determinado resultado, então só precisa ter determinadas competências. Ok, a equipa de inbound, então é uma especialização de acordo com o canal de venda que nós temos em cada empresa, de quais é que são os skills que são fundamentais. E eu cada vez mais percebo que onde é que está o meu drive e onde é que eu me divirto mais, eu e a minha equipa. Olha, como é que nós tornamos equipas com mais atitude a fazerem processos de venda eficazes, de acordo com o que o dono daquela empresa ou o fundador idealiza, que em cada interação que o cliente haja num determinado cenário, a equipa corresponda. Ontem foi a final da Super Bowl, ou seja, um dos maiores espetáculos americanos. Então, o que é que nós esperamos? Nós esperamos que aqueles jogadores, numa determinada situação, eles se comportem de determinada forma. Igualmente, não é? No intervalo, temos ali os menores spots publicitários, não é? Onde é que queremos impressionar as marcas, querem captar a atenção dos clientes para ainda ficarem mais fãs daquelas marcas. Então, esta perspectiva do humano, não é? É da mesma forma quando tu vais ao YouTube e tu vês o teu músico, não é? Tu estás no Spotify só a ouvir, mas depois tu pagas um bilhete para ir ver um concerto ao vivo.
Pá, eu acredito muito nisto de vendas, meu. Vendas humanas, para mim olha, por exemplo, estou aqui em Ovar, faz lembrar ali agora o Carnaval, ou seja, durante o Carnaval, como é que as pessoas vão incorporar aquele movimento, não é? Aquela alegria, para durante aquele período de tempo que o desfile está a passar, excedam as expectativas de quem está a ver. Pá, e este é o negócio. Ou seja, numa era onde é que hoje tudo começa no marketing, não é? Onde é que o cliente é atraído pelo marketing, como é que nós damos continuidade? Não é? Porque as campanhas de marketing cada vez são mais espetaculares, mais lindas, não é? As fotografias, os vídeos, o impacto. Mas depois há um momento que eu acredito, não é? Que a equipa comercial entra. E quando nós entramos, nós temos que ser o prolongamento daquela equipa. Nós temos que ser o prolongamento daquele vídeo que o cliente viu, daquele post, daquela recomendação, daquela avaliação da net. E para isso, nós temos de incorporar, não é? Isto faz lembrar como as séries da Netflix, não é? Ou seja, a série seguinte tem de ser a continuação da série anterior. Pá, não pode haver assim uma ruptura, senão tu abandonas a série. Então é esta perspectiva de humanizar, de empatia, do relacionamento humano, mas claramente sempre com um propósito. Porque, tal como hoje, não é? Estou aqui na Pizza Hut. A Pizza Hut tem uma fórmula própria de fazer as suas pizzas. A Telepizza tem outra, ou seja, então, cada empresa tem uma fórmula própria de entregar o seu produto ou de entregar o seu serviço. Então, se ela define essa fórmula relativamente às coisas, o que nós acreditamos muito é que também relativamente às pessoas há uma fórmula. Claro que nós não queremos robôs, mas temos orientações, da mesma forma como nós nos comportamos como pessoas em determinados ambientes. Então, nesta era, não é, das empresas, e depois depende da dimensão da empresa, para mim é fundamental treinar, capacitar, desenvolver, dar orientações de como colocar a emoção em cada ponto de contacto com o cliente. Porque para mim o X é isso, é o básico. Dá para standardizar. Agora, o especial, não é? O que é que nós temos de fazer para tornar o posicionamento da nossa marca diferente? Não é? Ok. Eu até há uns tempos atrás dizia assim, conhece alguma marca que seja líder por preço? Mas agora já tem que ter cuidado, não é? Porque a Dacia em Portugal é a marca de carros mais vendida. Mas, por exemplo, nos cafés e nos combustíveis já não é o mais barato. Então Então há determinadas coisas, há determinados atributos que as marcas proporcionam aos seus clientes-alvo que vão para além do preço. E é muito isso que eu procurei trabalhar no livro, igualmente também para os diferentes setores de atividade, que nós já temos trabalhado ao longo destes 18 anos. Porque uma coisa que para nós é um ativo enorme que nós temos, nós já trabalhamos nos principais setores de atividade, comércio, indústria, serviços. Já tive qualquer empresa do top 5 nacional dos principais setores, nós já lá tivemos. Aprendemos, erramos, acertamos, mas acima de tudo o que a gente deu para perceber é a componente humana é o diferencial. Claro que uma estratégia bem montada é crítico, é fundamental, mas depois a perspectiva emocional, de acordo com o processo de vendas que a empresa tem, é que vai completamente determinar os resultados. E principalmente a capacidade de recuperação. Porque uma coisa que eu acredito muito nas empresas é, quando isto está bem, corre bem para todos. Agora, quando isto às vezes começa a correr menos bem, ou em determinados sinais de alerta, o que é que nós fazemos do ponto de vista emocional, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de processo, relativamente às pessoas e ao nosso processo de venda? Porque quem reage mais rápido perde menos. E cada vez mais eu acredito nisso, que é, claramente, primeiro, temos de ter uma estratégia super bem montada e alinhada, mas depois também temos de ter preparados planos de recuperação rápida. Porque durante o processo vão acontecer coisas menos boas ou coisas inesperadas. E nesses momentos, o que é que nós fazemos para reagirmos mais rápido e para perdermos menos? Aí é que está o X. Eu acho que tudo aquilo que tu disseste vem de uma coisa que tu tinhas dito antes, que é o quê? Tem que haver esta congruência, como tu disseste, entre a campanha de marketing e a equipa comercial, mas isto só é possível se eu primeiro conseguir vender muito bem ao meu cliente interno, à minha equipa interna. Porque se a cultura que está a ser transmitida na campanha de marketing depois não tem nada a ver com o comportamento da minha equipa comercial, para o bem ou para o mal, cria-se aqui uma confusão no cliente que vai-se embora, não é? Portanto, eu acho que aquilo que tu disseste é fundamental em termos de vendermos toda esta ideia ao cliente interno. Olha, temos aqui a malta hoje, está bastante participativa. Eu acho que pelos apelidos isto está a ser malta do Brasil, que está mais a participar. Vender é ajudar solucionando.
Pergunta o Eduardo Rosas, pergunta, digamos que mais a afirmar. O Levi Oliveira, personalizar o atendimento ainda é o melhor caminho, ok? E aqui a tecnologia claramente pode melhorar esta personalização e até a eficiência disto. Temos aqui o Nuno Moreira, ação humana com aceleração tecnológica. Adorei a frase, Pedro, ok? Temos aqui o Helder Peneda. As empresas querem estar em alta competição, mas não querem pagar o preço de parar para treinar. Olá, Helder, aqui às vezes é um bocadinho irmos afinando o nosso potencial cliente e a quem vamos comunicando as coisas. E o Levi Oliveira, que está a concordar com todas as tuas opiniões e ainda bem, Pedro, parabéns por isso. Então, diz-me uma coisa, tu há um bocado falavas muito das competências do e-commerce, as competências da equipa do inbound. Okay. Vamos tentar simplificar um bocadinho mais e vamos pensar na equipa comercial num só todo. Qual é que achas que é assim aquela competência mais importante hoje para quem quer trabalhar com tecnologia e ao mesmo tempo ter relações humanas? Ok. Olha, eu vou voltar só um bocadinho atrás. Eu sei que esta frase é assim um bocado dura, mas uma coisa que eu acredito é: equipa de vendas é para ser telecomandada. Para mim faz lembrar tipo aquela série da Netflix, o Drive to Survive, que é, não é, onde é que conta os bastidores da equipa de Fórmula 1. Pá, eu vejo uma equipa comercial tal como aqueles pilotos de Fórmula 1, ou seja, não é? Okay. Normalmente uma equipa tem 2 carros, só que tem 2 pilotos diferentes, só que aqueles carros são construídos por um conjunto de engenheiros que montam um determinado setup. E claro que depois os pilotos têm determinados pontos de afinação, mas a base é estrutural, feita por um conjunto de engenheiros que só se preocupa que diz que, ok, este carro, nestas circunstâncias, de acordo com os circuitos que nós temos de fazer, é para entregar este tipo de resultado, quer seja ao nível do chassi, ao nível dos motores e ao nível dos pneus. Pá, a equipa de vendas para mim é igual. Eu cada vez mais acredito que a equipa de vendas é o espelho da direção comercial que tem e da estratégia comercial que a empresa tem. Então vá. Primeiro, a empresa quer vender para quem, como, porquê, com que base, em que números e o que é que ela acredita que, quais são as etapas fundamentais que cada pessoa da sua equipa tem de fazer. Porque se eu pensar desta maneira, eu estruturo as pessoas, porque cada vez mais eu acredito que há estrategas comerciais, que é o diretor comercial e a sua equipa, aos analistas comerciais, aos controllers comerciais e aos comerciais. Então, o que é que eu gosto muito do comercial? Primeiro, eu gosto que o comercial goste de interpretar dados que são dados. Porque eu acredito que as principais competências que eu vejo a nível do comercial é empatia, vontade de aprender, escuta ativa, criatividade e inovação, mas igualmente também o respeito por uma estratégia que é montada. Porquê? Porque o comercial, em condições normais, de trabalhar numa empresa, ele tem de executar uma estratégia que foi delineada pelo dono ou pelo diretor comercial. Porque se ele quiser executar a estratégia dele, ele monta o negócio dele. Agora, essa estratégia tem de estar muito, usando aquela expressão do livre para totós, de forma que seja clara para toda a gente a entender, não é? Principalmente a gente perceber, a equipa lá na ponta, como é que eles vão traduzir esta visão e a ação do líder. Porque sobre os processos, o que é que eu espero? Uma empatia, não é? Que a pessoa saiba se comportar perante o perfil de cada pessoa. O perfil da preparação. Cada vez mais eu acredito nisto. Vendas é preparação. O que é que tu fazes antes de estar com o teu cliente? Imagina, sendo uma venda externa, sendo uma venda interna, o que é que tu fazes todos os dias para te preparares, ou para estares preparado, de acordo com os principais tipos de perfis, ou de acordo com os principais tipos de necessidades dos clientes que vêm ter contigo à tua loja, ou dos clientes que te contactam. Isto faz lembrar aquela história, não é? Se eu vou fazer uma viagem, eu preparo-me para a viagem. Então, primeiro passo, a minha equipa está preparada, e o vendedor sinto-me preparado. De acordo com a estratégia e orientações da equipa. Porque faz lembrar tipo a Fórmula 1, ou seja, orientações claras e procedimentos corretos, adequados ao cliente ideal que nós queremos ter. Só tem um jeito, tem de dar sucesso. Porque eu acredito numa coisa que é, as empresas vencedoras escolhem os clientes. Ou seja, tu és muito bom a vender para quem? Tal como há um bocado tu usaste essa expressão temos de afinar. Ou seja, nós queremos vender a quem? Eu cada vez mais só quero trabalhar com empresas que tenham venda complexa, processo de venda longo. Porquê? Tenham problemas. Porque as vendas normais,
pá, obrigado, pá, já não nos dá vontade. Ou então Claro. eu acredito ao cliente às vezes contacto, olha, vamos chat GPT, estão aqui estes 2 vídeos, veja, você consegue resolver os problemas. Pá, quando a coisa começar a ficar pior, eu venho. Ou seja, pá, porque é aquela perspectiva que cada vez mais eu acredito na venda é o que é que tu dás antes de venderes. Pá, e para mim vender é dar conhecimento, é dar empatia, não é? Porque se tu não fores dar isso ao nível de um processo de venda complexa, tu vais estar sempre a jogar com preço. E preço vai sempre haver alguém que vai vender mais barato do que nós. Sempre. Mas agora resta lembrar o médico, não é? Porque é que tu confias nele? Ah, porque ele fez-me aquele exame, porque ele escutou-me. Claro que no caso do médico tu pagas a consulta. Mas hoje com a liberalização dos meios, não é? A liberação dos meios, ou seja, qual é o conteúdo que tu disponibilizas para atrair pessoas, para as pessoas sentirem que, olha, eu gosto, eu aprendi, eu quero ter mais. E hoje, com as experiências que todos nós vamos tendo na vida, pá, eu acredito que o vendedor tem que ter um canal de YouTube. Pá, claro que depois também depende das regras da empresa, mas pelo menos ele, pá, comentar, ele explicar. Acho que é um desperdício, nós guardamos o conhecimento para nós. Todos os dias nós aprendemos com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Pá, e se nós partilharmos isso com o outro, vamos estar a acrescentar a vida do outro. E se eu acrescentar a vida do outro em condições normais, o outro vai querer estar comigo. Então a venda acontece. Mas sempre pensando naquela objetiva, ponto B. Porque também hoje nesta era, perder o foco é fácil. E consumir o tempo em ações que não nos geram resultados também é muito fácil. Então é sempre aquela perspectiva de isto faz lembrar a típica equipa de Fórmula 1, não é? Ok, temos esta corrida, a que mais vamos ter X voltas, nós temos de rodar em que segundo? Pá, é por isso que eu adoro a Fórmula 1, não é? Adoro o desporto, porque temos de indicadores, não é? Ou seja, temos indicadores, temos métodos e processos, temos um treinador e temos pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, que gostam, querem evoluir, pá, e que acreditam que é uma combinação de fatores, mas que acima de tudo depende muito de mim e da estrutura onde é que eu estou integrado. Então aí o resultado aparece. E acima de tudo, o facto de termos dados permite-nos 2 coisas. Primeiro, parar para vender, não é? Isto porquê? Porque eu diria que quando andamos nesta corrida, como é que anda o negócio? Nem sei. Nem sei. Que é uma coisa assustadora, não é? E quando nós começamos a ter dados, nós já sabemos que se eu estou a seguir aqueles dados, significa que eu estou a seguir o caminho que eu defini à partida. Okay? É claro, se estiver a fugir daqueles dados, como tu disseste bem, temos que ter o plano B, C, D, e conforme o mundo está a ficar, às vezes já chegamos ao Z. Mas está tudo bem. Agora, o pior que nós podemos é o quê? Pronto, olha, isto está fora, pronto, olha, é a concorrência, é a crise, é o preço. Porque tu disseste há um bocado uma coisa e bem, que foi o quê? Nós não podemos andar pelo preço, vai haver sempre alguém que faz mais barato que nós, verdade. Mas também há uma coisa que eu tenho a certeza, pelo menos eu falo por mim e pelas pessoas com quem eu tenho trabalhado. Sempre que alguém nos referencia pelos nossos serviços, pelos nossos produtos, eu nunca tive ninguém que viesse ter comigo e que viesse a dizer: olha, o Eduardo, o António deu-me o seu contacto porque é muito barato. Não. O que me dizem é: olha, deu-me o seu contacto porque gostou do seu serviço, porque teve resultados, por isto ou por aquilo. Portanto, o preço não é tão importante como à partida as pessoas assim o definem. Mesmo a questão, e tu há um bocado falaste da Dacia, repara, há quantos anos é que a Dacia está no mercado? Há imensos anos já. E aquilo que eu sei é que, se calhar, no início, as pessoas não foram comprar Dacias por ser barato. Se calhar tiveram aqui um período em que tiveram primeiro para ver se aquilo efetivamente tinha qualidade ou não. Pedro, olha, a nossa conversa está... Já vamos com 45 minutos. Uau, boa. O tempo está a voar. Ora bom, esta é a fase que quem quiser pode colocar-te questões. Portanto, eu fico aqui a aguardar as questões que a malta queira colocar. Entretanto, Pedro, vamos ver aqui uma coisa. Falaste um bocado do alta performance, falaste da Fórmula 1. Ok, vamos levar agora isto para as vendas, ok? O que é que tu achas que diferencia um vendedor excepcional de um vendedor médio, assim, no ambiente digital? Dito de outra forma, o que é que diferencia um vendedor que está pronto para a Fórmula 1
de um que está pronto para fazer umas corridas no karting. Claro. Então, olha, para mim, vendedor digital é aquele que rapidamente salta da resposta de e-mail para a voz e da voz para o vídeo. Ou seja, hoje todos nós usamos o WhatsApp. Ok, tudo bem, mas tu és capaz de fazer chamadas online com o teu cliente e és capaz que ele liga a câmara e tu és capaz de mostrar através do vídeo e tornar aquele momento uma experiência única. Porque normalmente hoje no digital a gente pensa, eu tenho que ser rápido a responder no chat, eu tenho que ser rápido a responder a mensagens. Ok, tudo bem. Mas em vendas mais elaboradas, como é que tu consegues mostrar o teu valor para além das palavras? Segundo, tu és capaz de enviar, de fazer vídeos a acompanhar as tuas propostas. Okay. Porque hoje há muitos negócios que, ok, manda uma proposta por e-mail. Por exemplo, eu não mando propostas por e-mail, eu não tenho propostas por e-mail. Quando muita gente tem uma reunião online, mas depois eu vou ter de apresentar on board. Então marcamos a reunião juntos. Mas não é possível. Então tudo bem, eu mando uma proposta em vídeo. Ou seja, tu usas as competências digitais, és capaz de fazer vídeo, mas mostrando valor ao teu cliente. Eu acho que acima de tudo não é usar só a tecnologia por usar, mas é o cliente ficar surpreendido com a tecnologia que usa. Isso faz lembrar hoje nós nos carros, não é? Ou seja, a condução inteligente, ou seja, aqueles 30 segundos onde é que o carro está a conduzir, aquilo dá-me jeito, não é? Há uns tempos atrás o RDS do carro, essa já lá vai, não é? Então eu acho que acima de tudo primeiro, depois outra, ao nível das redes sociais, tu queres te posicionar em que rede? E depois, qual é o teu tom nas redes sociais? Ou seja, tu gostas de comentar, redes de quem? Ou seja, quem são as pessoas que dentro do teu círculo de influência ou dentro do teu círculo-alvo que tu desejas ter nas redes, quem são essas pessoas que tu acompanhas e fazes quantos comentários? E os comentários não é só por gosto, ou seja, e qual é o teu tom no comentário? Tu dás o comentário quando as pessoas te leem, tu queres que elas fiquem a ter uma ideia de que tipo de pessoa é que tu és. Okay. Igualmente também, quando eu clico no teu perfil, porque tu de certeza comentaste uma coisa de alguém, eu vou ver o teu perfil, quando eu vejo o teu perfil em 45 segundos, qual é a ideia que eu fico? Não é? Como é que está a tua foto, como é que está, se tens uma imagem de capa, qual é a tua descrição da função, quais são as últimas publicações que tu fizeste. Ou seja, todas estas competências são pequenos detalhes, tal como num carro de Fórmula 1, que vão fazer toda a diferença. Igualmente o teu WhatsApp. Qual é a foto que tens no teu WhatsApp? Qual é a descrição que tens no teu WhatsApp? Quais são os produtos que tu tens lá? Caso tenhas o WhatsApp Business. Ou seja, não é? Ok, qual é a tua assinatura de e-mail? Tem fotografia? Tem as redes sociais? Não é? Quais é que são as mensagens automáticas que tu tens, caso sejas, por exemplo, aqui numa reunião com um cliente e tu queres dar feedback a ele, porque o cliente telefonar e mesmo de entrar numa reunião ou temos o nosso telefone reencaminhado para alguém, mostra que nós somos proativos. Ou seja, estou só a falar aqui de pequenas afinações usando a tecnologia que me permitem a mim, não é? Saber que estou a usar e estou a acrescentar valor ao meu cliente. Igualmente estamos os dois a ganhar, não é? E igualmente também olha, que essas dos e-mails que tu envias, consegues ter quantas respostas? Porque se for só para mandar e-mails com propostas, com informações, isso é fácil demais. Agora, nos e-mails que tu mandas ou nas mensagens que tu mandas, tu és capaz de criar um diálogo ou uma conversa de forma que o cliente, que tenhas um feedback do cliente. Porque aquela coisa de mandar recibos de leitura é para a idade da pedra. Agora, responder a uma mensagem do WhatsApp, responder a um e-mail, colocando uma pergunta inteligente pelo meio, de forma que tu sintas que o cliente automaticamente, quando está a ler, te responda, não é? Tu dizes, uau, ele já leu a mensagem. Mas ele leu a mensagem porque eu coloquei uma pergunta inteligente lá pelo meio e o cliente ajudou muito. Por exemplo, para mim tão importante como ser adepto da tecnologia é ser um adepto da comunicação. Ou seja, esta perspectiva de estar a falar em vídeo, mas como igualmente a competência de escrita. Eu digo sempre, em qualquer live eu falo, por exemplo, ao nível da escrita já trabalho com a Mónica Menezes há mais de 4 anos. Começou por ser minha mentora, é minha amiga. A Mónica ensina-me a escrever. Ou seja, porque eu não era capaz de escrever da mesma maneira que eu falo. Então eu tive de aprender como é que isso se faz. Porque hoje, muita parte das minhas vendas começam no digital. Claro que mandam uma mensagem e mandar e-mail, mas rapidamente eu quero saltar para o online ou para o presencial. Só que para a pessoa ganhar essa confiança, as palavras que eu escrevo são determinantes, não é? Os assuntos que tu mandas no e-mail, aquelas 3 a 5 palavras. Então há aqui um conjunto de skills que permitem-me usar. E é sempre aquela perspectiva de eu gosto de clientes que sejam ativos, dinâmicos. Ok, e tu também és dinâmico e ativo nas redes. Ou seja, imagina, eu busco clientes, não é, que façam forte investimento ao nível de publicidade das redes sociais, eu tenho uma presença ativa, ou tenho um site. O meu cliente para mim tem que ter site. Está bem. Se o teu cliente tem que ter site, então como é que é o site da tua empresa?
E depois quando tu vais visitar o site dele, tu gostas que esteja atualizado e com notícias recentes. Então como é que está o teu? Porque depois isto é sempre, não é o lado A, B. E isto tem de casar uma coisa com outra. Mas tudo isto consome tempo e energia. Então vá, qual é o resultado? Primeiro passo, qual é o resultado? Tu estás, qual é o resultado que queres passar a ter? Para depois nós sabemos dosear o tempo, energia e resultados. Para atingirmos os resultados. Porque nisto no digital há sempre mais uma coisa para fazer. E acho que acima de tudo no digital para mim há sempre duas perguntas. O que é que eu gostaria de fazer, o que é que eu estou a fazer atualmente que eu gostaria que o digital me ajudasse? E o que é que eu não quero fazer? Ou seja, ter a capacidade de dizer assim, olha, ao nível de, eu tenho determinado valor, acima deste valor eu não invisto mais, então olha, esta ação no digital eu não quero gastar mais do que X tempo. Ou seja, eu acho que é importante também definir as barreiras do não ao nível de tempo, de dinheiro ou então de energia, não é? Que a gente utiliza e ter a capacidade de definir também os limites. Não é? Isto é como comprar as ações em bolsa, não é? Ou seja, eu defino um intervalo e aquilo sai venda automática. Então, nesta perspectiva também digital, acho que é muito importante nós também definirmos limites. É importante, e tu acabaste de dizer uma coisa que eu acho que também é fundamental, que é definir os limites do que não se quer fazer, ok? Acho que isso é fundamental e aqui vamos ver uma coisa, não há o certo nem há o errado, cada um é que define os seus próprios valores e os seus próprios limites. Isto para quê? Para depois as pessoas não ficarem assim arrependidas por conteúdos que tenham produzido ou que não se identificam. Portanto, eu acho que é muito importante esse ponto que acabaste de abordar. Olha, em termos de humanização e em termos daquilo que é tecnologia, eu acho que já abordaste a questão do CRM, abordaste a questão da inteligência artificial. Eu acho que há aqui também uma ferramenta importante que é a automação do email marketing. Esta questão da automação. Isto porquê? E eu concordo contigo que é o que é importante haver uma personalização. É importante eu também saber investir naquelas mensagens que os meus clientes vão receber. Eu acho que esta automatização, para além da rapidez, permite-me o quê? Ter a garantia de que vou entregar uma resposta rápida com a qualidade ou identificando-se pelo menos com os valores que a minha empresa representa e que eu represento. Tu também investes muito nesta questão do email marketing, da automação? Sim, bastante. Eventualmente, não é? Estamos a trabalhar com uma empresa portuguesa, que é a Closem, que nos permite, não é, também disponibilizar essa ferramenta. Claro, nós também temos uma base de dados, utilizamos isso para comunicar com a base de dados. Claro que não é, todos nós trabalhamos sempre naquela perspectiva, qual é a taxa de abertura, não é? Qual é a taxa de cliques. Mas claramente é uma ferramenta que é importante para todas as empresas terem, porque acho que todos nós temos uma base de dados e acima de tudo o que é que nós fazemos com ela para a nutrir? Ou seja, são pessoas, não é, que tiveram já contactos connosco ou estão interessados nos nossos produtos ou serviços e uma coisa eu sei que a falar por telefone eu consigo falar com X pessoas por dia, não é? No presencial eu consigo falar com Y, então e no digital consegues falar com quantas, não é? E quais são as mensagens que tu queres passar? Eu acho que acima de tudo é sempre aquela perspectiva de isto tem que ser uma estratégia integrada, mas sempre pensando no pressuposto, qual é o resultado que tu queres ter. E o resultado pode ser, primeiro, se calhar é resultado líquido. Então, esse resultado líquido é consequência, não é de quantas vendas. E essas vendas são consequências de que famílias de produtos ou serviços. E para ter essas vendas, essas famílias de produtos ou serviços, vamos ter de apresentar quantas propostas ou vamos ter de falar com quantos clientes. E para isso acontecer, temos de ter uma equipa de quantas pessoas. Ou seja, isto aqui é um ecossistema que é montado. Muitas vezes, e eu sei disso, às vezes as empresas portuguesas, PMEs, isto foi crescendo. E parabéns porque quando nós somos apaixonados e acreditamos e gostamos, as coisas acontecem. Mas depois isto começa a ganhar uma determinada dimensão. E onde é que nós também começamos a estar inseridos em determinados grupos competitivos, não é? Onde é que nós estamos inseridos com outras empresas que também competem pelo mesmo mercado. E depois é tudo estas pequenas afinações que vão fazer principalmente a diferença ao nível da conquista de novos clientes ou então da frequência de compra. Porque acima de tudo o que interessa aqui nas empresas acho que é duas coisas. Frequência de compra dos clientes atuais e igualmente também a conquista de novos clientes. E também igualmente a recuperação de ex-clientes. E para cada uma destas três, porque há três formas de aumentar vendas. Primeiro é manter as vendas atuais. Antes de as aumentar, como é que eu mantenho? Não é? Segundo, dá para vender mais aos mesmos, o que e quanto? Não é? Dá para recuperar clientes como?
não é? E dá para conquistar quem são, onde é que eles estão. E agora, depois para isto, ok, quais são os meios, não é? Voltando sempre a pensar, tempo, energia, recursos disponíveis. Muito bem. Olha, ó Pedro, eu acho que não podíamos acabar melhor do que isso. Tempo, energia e recursos disponíveis. Eu quero-te agradecer imenso teres encontrado aqui um espaço no tempo para podermos conversar, para termos vindo aqui ao Parar para Vender. Eu não quero que saias já aí detrás da cortina, ok? Eu vou-me só despedir aqui dos ouvintes. Pedro, muito e muito obrigado. Não sei se Deixa-me queres só dar aqui uma deixar palavra. alguma mensagem. Quero também agradecer a ti, ou seja, esta tua iniciativa, já fazes isto também há muito tempo, estás no episódio número qual? 50. Parabéns. 50. Exatamente. Pá, e é sempre bom, não é? Estar aqui com outras pessoas que são apaixonadas por vendas como tu. Pá, e partilhar e estas iniciativas é sempre bom. Que quero dar os parabéns por isso, pela tua perseverança, pela tua criatividade, pelo teu trabalho e também pelo que tu acrescentas e o que tu acrescentas também neste mundo das vendas. Pá, é muito bom, meu. Todos aprendemos uns com os outros e quantos mais tivermos nesta área, melhor. Porque assim também vamos capacitar mais o mercado e vamos cada vez mais aprender uns com os outros. Eduardo, muito obrigado pelo teu trabalho e por teres vindo para este mundo também, meu. Muito obrigado. E deixa-me só te dizer uma coisa. E eu estou a dizer isto até para reforçar o tema, não é para mais nenhuma coisa. Nós estamos a falar de vendas humanizadas com tecnologia. E repara numa coisa, eu tive que encontrar muita justificação humana para, através da tecnologia, te conseguir trazer ao Parar para Vender. É verdade. Mas é bom, ou seja, acredita, uma coisa que eu digo aos clientes é eu tenho que pôr em prática o que eu digo quando estou a trabalhar com eles. Sim, e tu fizeste isso em prática, ou seja, tu não desististe e foste persistente e foste criativo, então parabéns por isso, meu. Isso é muito bom, acredita. Eu depois fui encontrando ali, comentava-se um podcast e mandava uma mensagem. Pedro, não comentes só, vem também ao Parar para Vender. Mas, meu, estás a ver, é isso, ou seja, estás atento, porque tu queres Mas acho que, acima de tudo, isto tem de vir dentro, não é, Eduardo? Acho que é muito bom a gente conhecer as técnicas, mas nós temos de ser felizes. E isto faz lembrar aquela coisa, tu gostas de fazer o quê? Então faz isso, está bem? Tu gostas de fazer o quê? Faz, vais ter sucesso. Olha, Pedro, eu acho que não fomos só nós que gostamos. Houve mais gente a gostar, a malta está a gostar, o que é bom. Fica conteúdo para toda a gente poder aceder, o que é fantástico. Muito obrigado, Pedro. Não te vais já embora. Claro, deixa-me então despedir aqui da malta, tá bom? Até já. Bem. Obrigado também a todos vocês que estiveram aí, que nos viram em direto e a todos vocês que nos viram a seguir. Comentem, está bem? Que é sempre bom a gente ouvir lermos o que é que vocês pensaram disto, qual foi o insight que tiraram, ou então qual era mesmo aquela coisa que vocês acrescentavam, porque é bom aprender com todos juntos. Vamos a isso. Até já então, Pedro. Olha, meus caros, esta live foi muito, muito boa. Gostei imenso que vocês estivessem aí. Próximo convidado vai ser um repetente, ok? Vai ser o Paulo Moreira, que acabou de lançar um livro sobre procrastinação, e o Paulo Moreira vem então aqui ao Parar para Vender para nos dar técnicas a nós de vendedor, como é que devemos de evitar a procrastinação. Sendo assim, olhem, muito e muito obrigado. Quero-vos agradecer imenso a vossa presença e até ao próximo episódio. Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco!